Irmãos, é uma alegria muito grande nós podermos hoje tocar num assunto dentro do espírito que o pastor Guilherme já vem trazendo desde o domingo passado. E eu vou trabalhar só com textos do Antigo Testamento, e o título do que vamos trabalhar hoje está aqui na tela para vocês: Deus trabalha enquanto descansamos. E este é um ponto essencial para nós podermos compreender como que funciona o nosso relacionamento com Deus, a nossa vivência com Deus. E nós precisamos avançar um pouquinho. Talvez os irmãos vão estranhar um pouquinho mais à frente uma abordagem que eu faço, que eu vou dar para os irmãos, porque eu trabalho com meus alunos um pouco, alguma introdução sobre uma área nova no campo da teologia, muito nova. Eu creio que em São Paulo, acho que somos em 3 ou 4 pesquisadores nessa área. Além de mim, temos 2 médicos, amigos, um neurologista, um dos mais antigos de São Paulo, Raul Marino Júnior, evangélico, batista, e um psiquiatra, Pércio de Deus, presbiteriano, e talvez mais alguém que a gente desconheça, e a gente vai trabalhar um pouquinho com neuroteologia, né? E os irmãos vão entender um pouquinho o que eu vou falar para os irmãos. Deus trabalha enquanto nós descansamos. Esse é o ponto essencial, e o texto-chave que eu cito para vocês é bem conhecido, que é este. Vamos ler juntos? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse é um dos pontos essenciais. E eu gostaria, já há muito tempo, minha mãe me indicou, há muito tempo atrás, eu era ainda adolescente, e ela sempre citava textos bíblicos, e ela um dia citou um versículo para mim, que eu vou citar mais à frente, e eu comecei, já naquela época, a me preocupar em estudar como Deus atua e quanto é importante o sono para a atuação de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar muito com isso. Espero que os irmãos não durmam aqui, porque nós vamos falar de sono. Mas falando em sono, nós vamos lembrar que o sono é algo muito complexo, é uma área nova, inclusive no campo da medicina, o estudo do sono. E o sono, vem aí a pergunta: quem consegue dormir bem? Bem mesmo. Poucas pessoas, provavelmente. A Organização Mundial da Saúde chega a descrever que 40% da população mundial, isso publicado em 2015, portanto, há 1 ano e meio atrás, 40% da população mundial sofre com algum distúrbio do sono. Nova York, São Paulo, Hong Kong e outras cidades, são cidades que nunca dormem. Eu e minha esposa moramos num apartamento no 19º andar, onde temos toda a vista da Zona Norte, Zona Noroeste, Zona Oeste. E moramos próximo de uma avenida, e se acordarmos de madrugada, sempre está em movimento. E eu fico olhando aquelas luzinhas acesas de todos os prédios, porque nós vemos milhares e milhares e milhares de prédios. No meu canal no Instagram, de vez em quando eu posto algumas das fotos panorâmicas que posso tirar dali. De lá eu consigo, inclusive, enxergar da sala o Pico do Jaraguá e a antena do pico, e já imaginaram daqui até lá, ou de Perdizes até lá, quantos prédios existem, quantas milhares de janelas que a gente vê acesas durante a madrugada, durante a noite. É uma área de saúde em risco. O sono é uma área complexa. E vocês podem ver o rosto daquele garoto ali, né? Desesperado de noite, tentando dormir e não consegue. Já têm sido mapeados pela área médica, uma área medicina do sono, uma especialização não tão antiga, bem recente, uma série de distúrbios do sono, de disfunções do sono. Eu cito apenas algumas como exemplo: a narcolepsia, que é a pessoa ter sono durante o dia inteiro, né?
E tem também a síndrome das pernas inquietas, em que a pessoa, ao dormir, ela tem trêmulos, treme nas pernas. Eu fico imaginando um marido, uma esposa que tem esse distúrbio, como é que deve ser o outro cônjuge ao dormir, né? Mas é preciso um tratamento sobre isso. Jet lag. A partir de 3 horas de diferença de fuso horário, você começa a ter dificuldades para dormir. Você vai daqui, digamos, numa região com 3 horas de diferença de fuso, você começa a ter uma confusão no seu ciclo arcadiano, isto é, no seu relógio biológico. A partir de 5 horas, a situação começa a se agravar. Me lembro que uma vez eu tive de ir para a Europa trabalhar, a primeira vez que fui, e eram 5 horas de diferença, eu estava voltando de Madrid para São Paulo, e quando eu acordei de manhã, eu pensei que já era hora do almoço. Era tão difícil, estava com fome de almoço, e veio só um café da manhã em casa, gostoso, que minha esposa fez, mas o sono começa a ter perturbação. Quem viaja muito a trabalho, a negócios, às vezes tem 12 horas de diferença. Então a pessoa precisa planejar a viagem um dia antes, para poder, das reuniões, para poder, pelo menos, aliviar esses efeitos. Os especialistas dizem que a partir de 3 horas, 4 horas, você precisa de um dia para poder repor seu ciclo arcadiano e o ciclo interno biológico do seu relógio biológico para a normalidade. Imagine você viajando daqui no Japão 12 horas, você vai precisar de 12 dias para voltar ao normal. E há pessoas que não têm 12 dias para isso. E há pessoas, então, que passam a sofrer o que é chamado de jet lag. Ao terror noturno, quando a pessoa de madrugada acorda, e às vezes entra em síndrome de pânico, e não consegue dormir, e às vezes tem problemas de ansiedade muito sérios, e a pessoa não consegue ficar acordada, consegue ficar dormindo, e pensando nos dilemas, nos problemas, nas gravidades que terá de enfrentar no dia seguinte. Recentemente um jovem estudante me ligou, e ele disse: eu sofro de ansiedade muito grande, e quando eu tenho um problema que eu não resolvi durante o dia, eu passo a noite inteira acordado em pânico. Eu tenho esse problema assim, 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 e você fará eu dormir esta noite ou não? E o pior é que amanhã cedo eu prego. Eu falei para ele: por isso você vai dormir esta noite, porque o seu problema será resolvido assim, 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 mas eu peço que você cuide da sua ansiedade, senão você não conseguirá sobreviver. Terror noturno. Sonambulismo, né? No início do meu casamento eu tinha sonambulismo. De vez em quando a minha esposa me pegava em casa, andando pela casa, de olhos abertos, conversando com ela. Ela chegava para mim de manhã e dizia: bem, você falou isso, isso, isso. Eu dormia a noite inteira, né? Mas é uma disfunção do sono. Depois passou, graças a Deus, a minha esposa, pelo menos com isso, ela não se preocupa mais. Depois tem a apneia obstrutiva do sono, é quando há interrupções na respiração, e isso pode, inclusive, levar a pessoa ao óbito. E a pessoa, então, tem uma obstrução na respiração, e ela para de respirar por alguns segundos. Se for isso, não é problema, mas passando de um certo tempo, isso pode, inclusive, provocar o óbito na pessoa. E a famosa, o quê? Insônia. Né? A pessoa não consegue dormir, não consegue dormir. As doenças do sono podem ser, os distúrbios do sono, uma das doenças da urbanidade. Eu já falava em doenças da urbanidade quando tivemos geração 90 em 1989. Os jovens da MPC me pediram: faça uma projeção do que será a década de 90. Aí, a 14ª tendência, eu disse: nós passaremos a ter graves distúrbios da urbanidade, doenças ocupacionais gravíssimas e doenças da vivência urbana, já em 1989. E as pessoas riram na minha cara, né? Hoje nós temos aí as doenças das grandes cidades. E não tenho como entrar aqui neste momento, nessa discussão, mas há uma discussão muito interessante sobre se Deus se alegra com grandes ajuntamentos.
Nimrod criou as grandes cidades e Deus não se contentou. Há um autor específico que trabalha sobre isso, ele escreve um livro em português produzido como A Cidade, do original, Jacques Ellul, em que ele defende essa tese, que Deus se alegra com pequenos ajuntamentos onde há uma convivência. Atrás disso vem um estudo que a gente já realiza e que já apresentei aqui, que a primeira sociedade não foi patriarcal, mas matriarcal, deixará o homem os seus pais, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. A impressão ali que me dá é que Deus queria um ambiente de lar mais afetivo, mais carinhoso, mais acolhedor. Depois da queda, vemos o patriarcalismo, onde o ambiente é de poder, de comando e racional. Essa é uma tese que eu tenho quando estudo ética da família. Sei que os homens não gostam, mas está lá no texto, o que eu posso fazer, né? Mas, então, isso traz também essa dificuldade da luta pela vida, também traz grandes distúrbios para o sono. Claro, nós não vamos discutir aqui como dormir melhor. Tenho grandes experiências vividas na prática. Por exemplo, até um tempo atrás, cerca de 2 anos, era costume eu dormir 3 a 4 horas por noite, acordar, trabalhar até meia-noite e continuar, conversar com a equipe médica, e muitos médicos dizem, olha, eu não quero, eu quero dormir 7 horas. Ele falou, não, mas é seu costume, é seu costume. Até que eu pude encontrar profissionais da saúde que me ajudassem a compreender o ciclo do sono e compreender detalhes, e hoje o padrão meu de sono é de 7 a 8 horas. Às vezes eu chego a dormir 9 horas, quando não tenho compromissos, não exagero, mas tudo bem. Para quem dormia 3 a 4 horas a vida inteira, mas já se descobre que certos produtos que nós ingerimos podem atrapalhar o nosso sono. Cafeína é uma delas, refrigerante especialmente, café. Há pessoas que não têm influência sobre isso, eu pelo menos não tenho nenhuma influência, mas há pessoas que têm. Comer à noite antes de dormir, os médicos recomendam geralmente você tomar a última refeição 3 a 4 horas antes de dormir. Você dormir com preocupações. A melhor maneira de resolver isso, você já sabe. Eu já estou dizendo, é só não fazer isso. Agora, como não ter preocupações? E é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje, porque Deus trabalha enquanto descansamos. Uma delas, dicas simples, é você pegar um papel e escrever todas as suas preocupações, coisas que você não vai conseguir resolver naquela hora do sono. E quando você está dormindo, você vai resolver o quê? Vai telefonar para quem? Mas existe um mecanismo que hoje, descoberto pela neurociência, que explica por que acontece isso. Se você consegue desconectar esse mecanismo neuronal, você consegue entender que Deus estará trabalhando por você. Você fala, não, mas espera aí, é Bíblia, é ler a Bíblia. Sim. A neurociência, eu vou explicar daqui a pouco, é muito recente com as novas descobertas, mas já desde 4.000 anos atrás, já vem pesquisas sobre isso, já eu cito. Mas eu quero dizer para vocês, enquanto os neurocientistas estão fazendo descobertas hoje, a Bíblia já nos ensinava no passado. Por quê? Porque o que está se descobrindo é o que Deus criou. Então não precisamos ter medo da ciência. A ciência apenas descobre o que Deus já fez, somente isso. E muitas das coisas que Deus já fez já estão reveladas nas Escrituras. Eu vou citar daqui a pouco para vocês. Então, se você é uma pessoa ansiosa, que vai dormir com 1000 preocupações, faça uma reunião de mesa redonda com você mesmo, antes de dormir. Crie um ritual, desculpa a expressão ritual, ponha num papel todas as suas preocupações, tá? Depois nós vamos mostrar o que você vai fazer com esse papel, porque você à noite não vai conseguir resolver essas coisas, ou vai? Você consegue? Não consegue. À noite é hora de dormir, por isso que Deus deu a hora de dormir. Os distúrbios do sono são descobertos hoje por um exame chamado polissonografia. Para quem usa barba, é um exame horrível de se fazer.
né? Porque são colocados no corpo humano uma série de sensores, mais de 30 sensores, e tudo é verificado. Você passa uma noite no laboratório, você é monitorado por vídeo, você é monitorado na sua função cardiológica, na sua função cerebral, bioelétrica, sua função respiratória, tudo online e tudo paralelamente, para depois sair um laudo e ver se você tem apneia, se tem alguma disfunção, algum batimento cardíaco a mais ou menos, e é um exame que leva a noite inteira, tá? Então, os médicos já desenvolveram este tipo de exame em si. E agora a gente pode trocar algumas ideias, um pouquinho mais sobre neurociência, e falar que é neurociência nova, mas são novas descobertas de fatos antigos. A neurociência busca a compreensão do funcionamento do sistema nervoso. A origem, já lá em 4.000 anos antes de Cristo, nós temos os sumérios que faziam experiências com papoula e percebiam que provocava excitação nas pessoas, né? Mas, de fato, a neurociência começa a dar os seus primeiros passos do ponto de vista científico pelo século XVIII. Temos aí o primeiro texto de Morbis Nervus, do médico holandês Herman Boerhaave. Mas, de fato, por exemplo, o funcionamento cerebral bioelétrico, porque aqui tem eletricidade, vocês não imaginam o que tem de eletricidade aqui em cima, é descoberto no século XVIII. Mas o primeiro eletroencefalograma é feito no início do século XX. Somente no início do século XX é que se descobre a maneira de captar as informações aqui, para vocês terem uma ideia. A tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, PET scanner, ela foi criada em 1973, que faz um mapeamento do cérebro, um fatiamento do cérebro, e detecta as alterações bioelétricas do cérebro, mas o seu uso, por ser muito caro, só foi desenvolvido lá, foi tornado mais público em 1990. Então, imaginem a novidade das descobertas só a partir de 1990. Em 1990, o presidente Bush declara que estamos oficialmente na década do cérebro, porque aí começam as grandes pesquisas e mais profundas pesquisas. Não dá para eu entrar em detalhes para vocês aqui sobre as descobertas dos neurotransmissores, coisa recente. Por exemplo, só na década de 50 se descobre que os neurônios não se tocam nos seus axônios, isto é, as suas pontas depois dos dendritos, com a descoberta do microscópio eletrônico. E aí se descobre que há sinais elétricos que passam entre um neurônio e outro, com uma série, por intermédio de uma série de neurotransmissores. Poderíamos falar sobre as vesículas da serotonina, que causa depressão quando há uma redução, por exemplo. Então, mas não é nosso objetivo hoje investir tempo aqui. Depois vem o projeto em 2005, chamado Connectoma, foi criado por Olaf Sporns, na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, para mapear a rede neural do cérebro. O que é a rede neural? É o conjunto de ligação entre os neurônios. Os neurônios são as células cerebrais do neocórtex, que é a parte mais nobre do cérebro humano. Tá? Alguns animais têm, digamos, um neocórtex bem primitivo. E o sono, portanto, está muito ligado com o funcionamento cerebral. Uma pessoa que tem uma hiperatividade ou uma hipertenacidade, portanto, tem um volume de movimento elétrico no cérebro muito grande, e isso vai afetar depois a pessoa no próprio funcionamento do sono, percebem? E Deus já sabia tudo isso, porque Ele criou tudo isso. Deus criou os neurônios, Deus criou as sinapses, Deus criou os axônios, os dendritos, os neurotransmissores, e somente agora isso tem sido mais estudado com profundeza. Vale a pena agora eu gastar um pouquinho de tempo com vocês? Vocês falam, caramba, você veio explicar Bíblia aqui?
Calma, segura aí, né? O cérebro, na realidade, ele tem 3 níveis, alguns falam 3 cérebros, mas na realidade vamos falar de 3 níveis de funcionamento. O primeiro é o cérebro reptiliano, que todos os animais têm, que é o cérebro primitivo da vida em si. E eu não estou aqui trabalhando com o conceito de evolucionismo, apenas estou dizendo que Deus, ao dotar os diversos seres, dotou alguns com algumas capacidades e outros com outras capacidades, e o ser humano com a capacidade máxima. É o que vamos entender agora. O cérebro reptiliano, nós temos aí a função em que mexe com os reflexos, as funções do instinto de sobrevivência, com os impulsos humanos, os impulsos para a violência, os impulsos sexuais, estão todos na parte mais profunda do cérebro em si, que é chamado de cérebro reptiliano. E há um sistema que funciona na nossa atividade cerebral chamado sistema límbico, que é um sistema que processa as emoções, os estados chamados de espírito inconsciente. E há o neocórtex, que o ser humano foi o privilegiado em receber. São as atividades cognitivas, memória, linguagem, raciocínio, julgamento, etc, etc, etc. Vocês estão me ouvindo, estão associando com informações que vocês estão tendo, com leituras que vocês fizeram, com programas que vocês assistiram, porque agora está funcionando o neocórtex. Não é possível um animal, por exemplo, como um sapo, ter essa capacidade em si de funcionamento. É interessante, pastor Guilherme, porque hoje há uma área específica no marketing chamado neuromarketing. E geralmente, quando construímos uma peça de publicidade, nós partimos do cérebro do neocórtex, que é o cérebro onde estão os neurônios. Partimos da razão. Olha, temos aqui um produto para te oferecer. E hoje o neuromarketing parte do cérebro reptiliano para baixo. Outro dia eu mostrei para a minha equipe como fazer publicidade dos dois lados. Não é a minha área, mas é uma área que eu gosto. E um jovem fez para nós uma publicidade do curso IAD e disse assim: a Teológica abre as portas do mundo para você. Cérebro neocórtex. Aí eu falei para eles: bom, vamos mudar, vamos começar pelo cérebro reptiliano, pelo sistema límbico, atacando as emoções. E eu coloquei uma família, um tablet, um computador, um notebook e um smartphone, e disse assim: tenha mais tempo com a sua família. Você vai oferecer um curso de IAD, você está falando de família? Claro, porque eu estou trabalhando dizendo para ele: olha, veja que gostoso, você vai estar com a sua família, você não vai precisar sair daí. O outro diz: nós temos a te oferecer isso. Steve Jobs trabalhava muito assim, ele partia do cérebro reptiliano, límbico, depois por neocórtex em si, né? Esse desenho que vocês estão vendo aqui é uma ponta de uma célula nervosa, tá? E não temos tempo de explicar, porque o meu objetivo é outro aqui hoje. Quero então agora entrar um pouco na Bíblia com vocês, depois eu volto a trabalhar no assunto. Por quê? Porque a Bíblia fala em terror noturno. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Seta que voa de dia é da guerra. Mas o terror noturno, o que é o terror noturno? Quando nós estamos dormindo, o neocórtex, que é o cérebro, os neurônios, eles estão num estado de redução de atividade bioelétrica. E passam a atuar de maneira mais intensa o cérebro reptiliano e o sistema límbico. Vamos lembrar que o cérebro reptiliano trabalha com impulsos, com agressividade, instinto de sobrevivência, tá? E o sistema límbico mais com as emoções. Então estas áreas são mais ativas durante o sono. Por isso que temos sonho, ficamos assustados. Às vezes acordamos assustados. A parte racional, ela vai se desconectando, não se desconecta de maneira completa, mas vai se desconectando. Algum risco e perigo que durante o dia eu reajo, à noite para mim passa a ser um terror. Por quê? Porque o neocórtex não está funcionando de maneira total. Então vai funcionar o sistema límbico e vai funcionar o cérebro reptiliano, que é um cérebro de defesa. Então eu acordo assustado, eu tenho um terror.
nossa, eu não vou conseguir vencer, e aí perco o sono, insônia, passo a madrugada acordado. Por isso, Deus já mostrava isso no passado, descobertas mais recentes da neurociência. A Bíblia então mencionava já este fato. Como vencer isso? Vamos explicar um pouquinho mais para vocês. Eu não poderia deixar de falar para vocês sobre os dois lados do cérebro, numa classificação clássica, o cérebro direito e o esquerdo. Cérebro direito, o cérebro mais dos músicos, né? Não é isso, Rubens? Mais criativo, mais musical, mais lúdico. Cérebro direito, esquerdo mais dos racionais, dos engenheiros, dos lógicos em si. Pastor Guilherme, eu descobri, quer dizer, tenho descoberto nesses estudos, que as grandes questões que temos no campo da teologia, na realidade é uma tensão entre o cérebro direito e o esquerdo. Se você vai ver o pentecostalismo, é cérebro direito. Teologia clássica, cérebro esquerdo. Teologia clássica é cartesiana, extremamente racional, né? A nossa ética é do dever, do mandato, kantiana, é ética do cérebro esquerdo. Agora temos que começar a descobrir a junção dos dois, porque Deus fez os dois lados do cérebro. São novas descobertas. Por exemplo, há um livro de Albert Plé, já não está mais em português, porque ele foi esgotado, temos na nossa biblioteca. O título é um pouco esquisito, mas a palavra é por dever ou por prazer. Não prazer lúdico, ou aliás, carnal. Eu vou seguir a Deus por dever, tenho de, ou por prazer, eu quero. Eu tenho prazer nisso. E se você for ver a ética bíblica fala no prazer. Ter alegria, me alegro, Deus, em te ouvir. Me alegro em deitar e ouvir os teus ensinamentos. A alegria na Bíblia, diz o autor, na teologia clássica, ela foi eliminada e criamos uma esquizofrenia na história da igreja cristã. Vejam, por exemplo, os heróis medievais da igreja católica especialmente. São tristes. Você já viu, vocês meninos aí, que acabam de, alguns já se formou, né, Léo? E o Ismael também, vocês já viram Lutero sorrindo em alguma fotografia? Já viram Calvino sorrindo? Já viu, Guilherme? Percebe, nós esquizofrenizamos o cristianismo. Então, temos que recuperar esse lado alegre do cristianismo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E é tão importante que o texto diz, outra vez digo, alegrai-vos. Precisamos redescobrir. Aliás, já preguei sobre alegria aqui no aniversário do pastor Guilherme, né? Então, nós temos de trabalhar também entendendo mais um fato em si, que o cérebro nesses dois lados, o esquerdo é lógico, sequencial, analítico, objetivo, racional, olha para as partes, o direito é arbitrário, intuitivo, holístico, sintetizador, subjetivo e olha para o todo. Nós conseguiremos alcançar o equilíbrio quando trabalhamos com os dois cérebros. O cérebro direito se deduz, ainda há discussões sobre isso, né? À noite ele tem um funcionamento maior. Então você precisa criar uma rotina para ir dormir, que não seja ficar vendo televisão ou coisa do gênero, até às vezes nem lendo. Então é preciso criar uma rotina. Eu uso rotina para dormir, eu uso musicoterapia. Veja que a música é importante. Eu vou dormir todos os dias. O único aparelho que eu tenho Apple, porque para mim Apple é religião, o único aparelho Apple que eu tenho é um iPod, porque tem bastante possibilidade de armazenamento. E eu então vou dormir com hinos instrumentais, ouvindo. Na madrugada eu tiro, desconecto quando acordo, porque aí o meu cérebro do lado direito, o meu lado lúdico começa a tomar conta do processo em si. Por isso que eu falo para vocês entenderem esses dois lados. Nós podemos avançar um pouquinho mais e daqui a pouco virar uma carga tão grande de textos bíblicos que vocês vão ver. O sono é uma das áreas mais jovens, portanto, da ciência. Até meados do século XX, os cientistas acreditavam que o cérebro se desligasse totalmente durante a noite com o único objetivo de descansar. Mas não é bem assim.
Nós dormimos por 3 motivos, em geral, em resumo, numa linguagem popular e simples, para economizar energia. Então, o sistema metabólico, naquele momento, vai estar trabalhando muito mais para poder recuperar a nossa saúde, para fazer manutenção do corpo, portanto, e para consolidar a memória. Do ponto de vista bíblico, o sono está ligado a um princípio criado lá no início, no que eu chamo de arquétipo da criação, que é o descanso. O descanso, ele não é, digamos, algo nada menos do que uma simples descoberta humana. Não, ele foi estabelecido por Deus na criação. Deus trabalhou 6 dias e ao 7º descansou. Criou toda a natureza humana e a natureza, inclusive, terrestre, para ter um período de descanso. O livro de Levítico mostra a necessidade até de descansarmos com a terra, para ver maior produtividade. E nós fazemos a terra produzir cada vez mais, digamos, e estamos esgotando a terra. Isso produto da entrada do pecado no mundo, não temos tempo para falar nisso. Geralmente se trabalha com os estágios do sono, eu só coloco aqui para vocês terem uma noção. Estágio 1, sono leve. Estágio 2, respiração, batidas do coração diminuem. Estágio 3, começa o sono profundo do cérebro, a gerar ondas delta. Estágio 4, sono bastante profundo, respiração rítmica e atividade musculares limitada. O cérebro já está produzindo as ondas delta. E o estágio maior, que você está aí no movimento rápido dos olhos, chamado REM, Rapid Eye Movements. Outro dia eu estava agora tenho netinha, né, gente? Então, eu sou avô, eu e minha esposa, e fomos visitar a nossa netinha, e a netinha dormiu. E daqui a pouco ela começou a mexer os olhos. Eu falei, olha, ela está no movimento REM. A minha esposa olhou assim para mim, um movimento REM, né? Movimentos rápidos de olho, porque já está no estado mais profundo do sono em si. Há um relaxamento total das pessoas. Muitas pessoas conseguem chegar no estágio 2, algumas ficam no estágio 1, o ideal é que você chegue no estágio 5. Há aplicativos para os religiosos da Apple e para o pessoal do Android, que você pode pôr debaixo do travesseiro e ele vai fazer o mapeamento da sua noite. É muito interessante. Eu usei 2, 3 vezes, depois começou a ficar meio neurótico o negócio, eu deixei de lado. Mas você pode usar e isso vai mapear como foi a sua noite. Eu não sei como é que funciona, mas funciona. Então nós podemos, a partir disso, caminhar. E agora vem uma cachoeira de textos bíblicos a partir dessas explicações. Deus trabalha enquanto descansamos. Salmo 3,5 que eu li no começo. Deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Quando eu falei para vocês fazerem aquela listinha das ansiedades, das pendências, das dificuldades, eu não tenho como resolver. Faz a listinha. Ajoelha-se ao lado da sua cama. Se você não pode se ajoelhar, senta na mesa da cozinha, da sala. Conversa com Deus sobre cada uma delas. Invista 5, 10 minutos. Deus tem essa dificuldade, tem aquela outra. Eu não tenho respostas, Deus. Eu agora falei que usar texto do Antigo Testamento, mas estou te levando para o texto do Novo Testamento, chamado do texto-chave para vencermos a ansiedade, a terapia da ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, por nada, em tudo. Vejam o contraste do texto. Por nada, em tudo, sejam conhecidos as vossas ansiedades pela oração e súplica. Súplica significa, Deus, eu não tenho resposta. E com ações de graças, é isso que a gente não aprende. Já agradece. Se a resposta de Deus for diferente da minha, porque a minha estava errada. Já agradece. Deus, eu te agradeço. Seja qual for a resposta. Versículo 7. Versículo 7 é o efeito terapêutico desta ação de dependência de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Marque aí, Filipenses 4, 6 e 7. Então você vai dialogar com Deus.
porque assim você deixou aquilo na mão de Deus. Se à noite você acordar, você fala, peraí, eu já entreguei isso na mão de Deus, eu estou querendo pegar de novo, por quê? Por isso eu deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. O cérebro reptiliano vai estar lá dizendo para mim, acorda, acorda, olha que agressão, você precisa se proteger. O sistema límbico vai dizendo, nossa, já imaginou como vai ficar você? Viram porque eu expliquei um pouco de neurociência? Porque eu estou explicando como o seu organismo vai estar reagindo e como você pode ter uma contração, não contração, uma contração antes de dormir. Quando você estiver no meio da noite e acordar, o cérebro reptiliano te acordar, o sistema límbico te acordar, você fala, peraí, vem cá, eu não vou permitir, e agora você está usando o neocórtex, tá? Porque agora você está lembrando da palavra, a palavra de Deus é dada para nós pensarmos, tá? Escondi a tua palavra no meu coração, aliás, Aristóteles dizia que o coração é o centro do raciocínio, o cérebro é apenas um radiador, a descoberta do cérebro como cérebro mesmo, vem do século XVII, XVIII para frente, XIX mais ainda, antes era o coração. Escondi a tua palavra no meu cérebro, quer dizer, na linguagem de hoje, na medicina de hoje, para o quê? Não pecar contra ti. Deus, eu já entreguei isso para ti, então vai cuidar. Aí, por favor, cérebro reptiliano, sistema límbico, te aquieta, porque agora Deus está cuidando, não é seu. Em paz me deito, logo pego no sono, por quê? Porque só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Eu gostei demais, pastor Guilherme, de Eclesiastes 5:16, porque me lembra uma palavra em inglês muito gostosa, sweet, doce, adocicado. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Que digam os candidatos aí da Lava Jato, né? Não sei como é que eles dormem. Aliás, devem tomar algum remédio indutor de sono, né? Porque existe medicação indutora de sono, no mínimo, porque é meio difícil. Será que eu serei o próximo? A grande pergunta de alguns, né? Quem imaginaria que o menino Eike agora seria procurado, né? E quem mais? E quem mais? Então, doce é o sono do trabalhador. Isso para mim significa o seguinte, se tudo o que eu pude fazer durante o dia eu fiz, isso eu não pude fazer, bom Deus, então está na tua mão. Se eu não pude, está na tua mão. O que eu posso fazer? Eu fui até o limite. Então meu sono vai ser doce, a ser adocicado, vai ser um sono agradável em si, tá? E o texto-chave, meus irmãos, eu não poderia deixar de dizer, Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, eles o dá, enquanto o quê? Deus trabalha enquanto nós descansamos. Irmãos, é preciso que cada um de vocês que estão aqui hoje lembrem disto, nossos queridos e queridas da galeria aqui de baixo, cada minuto vocês têm de lembrar, Deus trabalha enquanto descansamos. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Falei para vocês que era uma cachoeira de textos bíblicos, né? Salmo 4:4, e esse foi o texto que a minha mãe já me levantou. Eu era contabilista naquela época, contador, e ia dormir preocupado. Eu, filho, conversa com Deus no seu travesseiro. Eu falei, caramba, Deus está no meu travesseiro, que história é essa? Mãe, me explica aí. Ah, está aqui, ó, Salmo 4:4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro com coração e sossegai. Isso significa dizer que quando eu for dormir, aquela mesa redonda que eu já fiz comigo mesmo, já entreguei para Deus, e agora vou dormir. Se vier uma preocupação, Deus, tem alguma sabedoria para me explicar? Se tiver, me explique, senão eu vou dormir. Né? Mais ainda,
com a minha alma te desejei de noite. Olha que coisa gostosa. Isso é cristianismo, meus irmãos. É o desejo de servirmos a Jesus e não o dever, porque eu quero dever, eu quero fazer e não consigo. Romanos 7 diz isso. Agora, se eu olho para Deus, e olho para Deus não apenas como aquele que chega para mim, é o meu paizinho, mas como o pastor Guilherme pregou domingo passado de manhã, eu tenho também um papel diante de Deus, um compromisso de segui-lo. Os princípios que Ele tem para a minha vida, afinal de contas foi Ele que me criou, e eu parto aqui, abro um parêntese, eu vou colocar, fazer a calibragem do pneu do meu carro, e está marcado no padrão 26. Eu falo para o rapaz lá, põe 27. Ele falou, mas por que 27, se é 26? Eu falo, porque fica 1 libra na mangueira. Ah, duvido. Bom, vamos fazer o teste. Põe 27. Aí ele pôs 27. Falei, agora tira a mangueira. Tirou. Agora põe a mangueira para medir. Deu 26. Rapaz, eu nunca tinha imaginado isso. Falei, cara, você trabalha no posto de gasolina, não sabe? Aí você vai perguntar para mim, por que você está falando de sono e vem falar de encher pneu? Simples. Se nós olhamos para as especificações do nosso carro, trocamos o óleo a cada 2, 3, 5 mil quilômetros, se vamos fazer a revisão no carro a cada X vezes que a concessionária diz, se ao pôr combustível, eu procuro pôr combustível não alternativo. E eu coloco e vejo sempre se tem óleo do freio, se está a embreagem tudo direitinho. Vou ver se as pastilhas do freio estão corretas ou não. A dona de casa vai ver se o produto está com a data vencida ou não. São as especificações essenciais do produto que foram estabelecidas para ele, desde a sua origem, do equipamento, desde a sua origem. Outro dia colocamos um forninho e derreteu a tomada. Minha esposa falou, tem algum problema nas tomadas? Eu falei, tem. Provavelmente os fios internos estão soltos, comprei uma nova tomada, no próximo momento que puder vou trocar a tomada, provavelmente. Outro dia aconteceu isso. Então tem especificações corretas. Se um produto tem 15 amperes, não ponha num fio de 1,5, tem que ser fio de 2,5. Tem as especificações corretas. Deus me criou, criou a minha vida, criou o meu corpo, Deus criou as funções humanas, as funções orgânicas. E por que eu não sigo isso? E Ele me criou com princípios a serem seguidos. Isso é muito mais fácil entender do que simplesmente falar em ética do dever. O ser humano que vive com ódio, ele terá disfunções psicossomáticas e que eu chamo também de pneumopsicossomáticas. O ser humano que vive constantemente com uma autocomiseração, aliás, eu posso te ensinar a ficar deprimido, em 3 dias você fica. Vou te ensinar agora. Tenha autopiedade de você por 3 dias seguidos. No 4º dia você está com depressão. Depressão comportamental, não precisa ir no psiquiatra. Ela não é orgânica. Perceberam? Então o corpo humano foi construído por Deus de tal maneira que nós temos alguns princípios a seguir, porque senão temos disfunções no nosso organismo. Então o texto diz, com a minha alma te desejei de noite. Eu fui criado para desejar Deus. Você foi criado para desejar Deus, desejar viver com Ele, em harmonia. Os teólogos dizem o seguinte, Deus nos criou para a sua glória. Tá, bonito. Teologia é que nem filosofia, explicar de maneira difícil o que todo mundo já sabe de maneira fácil. Vocês já viram um livro de teologia? O último que saiu publicado no Brasil, Teologia Puritana, desse tamanho. Não sei se o Ismael, o Léo já leram. Tem a dó, né? Eu vou ler um livro desse tamanho. E não tem, gente, e não tem imagem nenhuma, só letrinha. Eu chamo os teólogos e digo, meus caros, por favor, tenham piedade do povo de Deus. Uso mais, viu, Rubens, o cérebro do lado esquerdo do que do direito. Do lado direito diria, faz um desenho aqui, faz um desenho lá, né? Conta uma historinha aqui. Por isso que o livro de filosofia, O Mundo de Sofia, foi um sucesso. Foi um livro escrito por um filósofo, mais pelo lado direito do que do esquerdo do cérebro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que Deus me criou para desejá-lo. E quando eu vejo na teologia que Deus me criou para a sua glória,
está lá, está certo, porque tem um texto bíblico, Isaías 43, 7, não tem nada de errado nisso. Agora eu preciso entender isso. Agora precisa ser de cima para baixo, o neocórtex para entender, para acionar o sistema límbico, para acionar o cérebro reptiliano. Aí eu descobri, já expliquei para vocês, e vou só citar os 2 grandes mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo, como a ti mesmo. O que é viver para a glória de Deus? Para desejar com a minha alma o Senhor quando eu vou dormir. É viver em harmonia e comunhão com Deus. Viver em harmonia e comunhão comigo mesmo, em primeiro lugar. Aliás, eu estou meio bravo com Timothy Keller, quando escreve o livro sobre o amor a si mesmo. Cometeu equívocos teológicos horríveis, né? Mas tudo bem, isso é outra coisa. Aí o que acontece? Amar-me a mim mesmo significa ter uma autoimagem equilibrada de mim mesmo, nem sentimento de superioridade, nem de inferioridade, porque isso vai afetar meu sono depois. Amar e ter harmonia com o meu próximo, amar e ter harmonia com a natureza criada. 3 itens que depois, na queda, foram disfuncionais. Então, com a minha alma te desejei, eu quero viver para a alegria e glória de Deus, quero viver para a minha harmonia pessoal, harmonia com o meu próximo, harmonia com o ambiente. Com a minha alma eu te desejei de noite, ó Senhor. Com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, até acordarei de madrugada para orar a Deus. E aqui eu conto uma ilustração que aconteceu comigo um tempo atrás, e um engenheiro de informática, de TI, me mostrou. Ele disse assim para mim, falei, o Ciro trabalha hoje no Mackenzie, um amicíssimo meu, ele era coordenador de informática, secretário de informática e história bíblica. Eu disse, Ciro, eu tenho um problema sério. Quando chega às 4 da manhã, eu acordo e não paro mais. Ele falou, sabe o que acontece? Você é uma pessoa ligada em 220. Você não tem tempo para Deus durante o dia, Deus te acorda às 4 da manhã. Lourenço, acorda, eu quero falar com você. Tá? Acontece isso. Então você vai ter que ajoelhar na cama, orar, conversar com Deus, desejar Deus, dialogar e volta para a cama. Bom, vamos avançando, senão vamos sair daqui às 3 da tarde. Hora de dormir. É hora do quê? De confiar. Quem não lembra desse texto, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Podemos ir dormir com um coração triste, uma enfermidade incurável, uma dificuldade, um desemprego, um relacionamento quebrado, algo que nós falamos durante o dia para alguém que não deveríamos ter falado, seja qual for, talvez vamos dormir com o coração entristecido. Mas quando fazemos a reunião conosco mesmo, da mesa redonda, colocamos aquilo na mão de Deus, pedimos que Deus trabalhe em nosso coração à noite, a alegria vem pela manhã. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, se tu o nosso braço, quando? A cada manhã, quando acordarmos, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Então, quando formos dormir, vamos lembrar que a cada manhã que levantamos, será um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova maneira de encarar a realidade, talvez de conversar melhor com as pessoas, talvez de tratar melhor as pessoas. Isaías 26, 9, com a minha alma te desejei de noite, o meu espírito, estou repetindo aqui, está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Mostro aqui, é a hora de confiar. Avançar um pouquinho. A hora de dormir é a hora também do quê? É a hora de nós aprendermos. Filho meu, não te apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom juízo, porque serão vida para a tua alma, adorno ao teu pescoço. Então andarás seguros no teu caminho, não tropeçarás o teu pé, quando te deitares, não temerás. Isto é, o cérebro reptiliano não vai te atrapalhar, o sistema límbico não vai te atrapalhar. E o teu sono será o quê? Suave. Você vai chegar no 5º nível de sono, no REM. Provérbios 3, 21 a 24. Salmo 16, 7. Bendigo ao Senhor
que me aconselha, pois até durante o sono meu coração me ensina. Meus irmãos, eu não sei como funciona isso, mas já aconteceu de eu ir dormir, feito a mesa redonda com Deus, com uma situação insolúvel, e chega de manhã, a solução está lá. Eu não sei como funciona, Deus faz isso. Ele trabalhou lá, no sistema límbico, trabalhou lá no sistema reptiliano, e quando chega de manhã, o meu neocórtex acorda, pega as informações e fala, a solução é essa. Salmo 17:3, sonda-me o coração, aqui o coração é o cérebro, de noite me visitas, é Deus trabalhando, mesmo enquanto estamos dormindo. Salmo 19:2, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Por isso devemos viver um dia por vez. A ansiedade nos leva a viver a vida inteira num dia, né? Sono, cuidados e riscos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do teu próprio pão. O texto é muito claro. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Se alguém tem narcolepsia, se é médica, precisa trabalhar, né? Precisa consultar o médico. Alguns têm por natureza, então precisa trabalhar isso, né? Não é à toa que eu coloquei aquele bichinho lá, né? Que é preguiçoso que só. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. Então temos muito a aprender sobre o sono. Vamos encerrar com duas frases. Primeiro esta: feliz daquele que no final do dia consegue ouvir os aplausos da própria consciência. E a última frase, mais linda ainda: Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. John Piper. Vou repetir. Vamos repetir juntos? Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Nós vamos ter um momento de oração agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não precisa se preocupar, para nós entregarmos a nossa maneira de dormir a Deus. Esse é um momento de reflexão, e eu gostaria que você agora usasse o cérebro direito, esquerdo, o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano. Tudo. É o ser humano total, holístico, que muitos falavam no passado. Tá? Vamos orar nesse momento. Eu queria que você apresentasse a Deus as suas grandes preocupações. Tente reduzi-la a 3 grandes preocupações e deixe nas mãos de Deus. Prometa que esta noite você vai fazer uma reunião de mesa redonda com Deus e vai deixar nas mãos dele. Agora, vai lá, levanta lá, te dou alguns segundos para você levantar. 3 ou 4 grandes preocupações. Ou ansiedades. Conseguiu? Agora prometa para Deus que hoje você vai ter uma reunião com Ele antes de dormir. Prometa para Deus que você vai escrever essas 3 ou 4 grandes preocupações, ansiedades, angústias, num papel. E vai dialogar com Ele hoje à noite, antes de dormir, e depender dEle. Agora, no final, agradeça já a Deus as respostas que Ele te der. Agradeça, vai, agradece logo. E quando o sono te acordar, você diga, olha, esse assunto é de Deus, não é meu não. Meu cérebro reptiliano
sistema límbico, fique quietinho aí, vai dormir. Isso aqui já está na mão de Deus. Estabeleça essa estratégia. Te agradeço, ó Deus, pelo dia de hoje. Te agradeço, ó Deus, pela função do sono que Tu incluístes em nossa natureza, porque ela é reparadora. Ao mesmo tempo também ela nos dá a oportunidade de confiarmos em Ti, de vencermos a ansiedade, dependendo de Ti. Em nome de Jesus, amém.